Então tá, vamos ver quantos participantes tem, que eu estou aqui compartilhando a tela. Nós temos 1, 2, 3... 12. 12. 12 menos 4. Acho que dá para a gente ir começando. Já estamos gravando e já estamos publicando lá no YouTube. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro, né, desse ano de 2020. Foi bem legal. Meu nome é Letícia Torres. Marido dela. Meu nome é Luiz Antônio. E a gente está aqui apresentando para vocês, falando um pouco sobre esse tema que está sendo tão novidade, que é micro front-end. Mas antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês o Goofers e quem é o Goofers, né? O Goofers foi criado exatamente há 1 ano atrás. A gente estava fazendo dia 12 de novembro, o nosso primeiro meetup sobre GraphQL e React. A gente criou esse espaço para apoiar a comunidade e para conversar sobre front-end. A gente via muitas frentes na comunidade, era meetup de Vue, meetup de React, tinha Angular, mas a gente não encontrava um espaço genérico para a gente estar falando sobre front-end e firmar realmente uma comunidade de front-ends. Então, a gente criou esse espaço para falar independentemente de framework, e a gente está trazendo aqui bons debates. Então, há 1 ano a gente está de aniversário, né? Então, a gente está... Parabéns para você. E foram vários meetups, mesmo com a pandemia, a gente fez vários meetups, a gente fez tudo online. Então, parabéns para nós. O Goofers, grupos de usuários de front-end do Rio Grande do Sul, ele faz parte da Suzeso RS, que nos apoia. Caiu? Não. Tá. Que nos apoia. E a gente consegue fazer esses meetups com o apoio da Suzeso. Vocês conseguem lá no site suzeso.org.br, grupos de usuários, e tem vários afins, assuntos afins de várias áreas do conhecimento, inclusive nós, do front-end. Segue nossas redes sociais. Antes de mais nada, a gente está lá no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. A gente também tem um repo dentro do GitHub, mas eu não estou com o link aqui agora, na sequência eu passo para vocês. E, por último, não menos importante, o nosso grupo de discussão no Telegram. Você consegue encontrar a gente com os Goofers. Vocês encontram todos eles no LinkedIn, Insta, Facebook e no Telegram como os Goofers. Então, segue a gente lá e bora estudar, né? Então, agora vamos começar, né, com a nossa talk. Bom, pessoal, eu gostaria de apresentar a vocês o Thiago Martins e o Wagner Oliveira. Eles vão estar trazendo o assunto, saindo do monolito e vindo ao micro front-end, né? Saindo do monolito ao micro front-end. O pessoal lá da Zenvia, ambos trabalham na Zenvia, o pessoal da Zenvia fez essa transição, tiveram uma experiência bem interessante que eles vão compartilhar para a gente hoje à noite. Então, acredito que agora a gente vai começar com o Wagner. O Wagner vai mostrar para nós aqui a apresentação, conversando sobre isso, né? E tanto o Wagner quanto o Thiago, eles vão mostrar para a gente todo esse case, desafios, vitórias que eles tiveram. É bem interessante, então, pessoal. Vocês já estão liberados para começar assim que vocês quiserem, ok? Ok, beleza. Então, boa noite a todos. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa nossa experiência aí com os micro front-ends, né? Acho que, primeiramente, a gente vai passar ali para o check-in, né, Wagner? Exato. Isso, a apresentação, correto. Meu nome é Thiago Martins, como já foi falado anteriormente. Atuo como desenvolvedor front-end na Zenvia, tá? Atualmente atuo como desenvolvedor há aproximadamente 9 anos. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unicesumar. E estou junto com o Wagner nesse desafio aí, nesse grande desafio, né? Que é a inclusão desses micro front-ends, essa quebra desse monolito e essa nova stack, essa nova tecnologia, né? Passo a palavra aí para o Wagner. Primeiramente, aí, obrigado pela oportunidade, né? Letícia aí sempre me puxando aí para essas frentes aí, né? E compartilhar conhecimento. Então, vou deixar aí, então, aí um agradecimento especial para ela, né? Bom, eu sou, então,
Sou o Wagner, desenvolvedor front-end no time do Zenvia Message, na Zenvia, né? Tô aí já trabalhando aí, fazendo uns códigos aí, já faz uns 10 anos, né? Comecei como front-end e tal, continuo como front-end. Sou formado em sistemas para a internet, né? E assim como o Thiago, também participei aí desse desafio aí que foi de sair do micro front-end, sair de uma aplicação monolito, né? Complexa, robusta, crescendo cada semana, cada sprint. E então vamos compartilhar aí, começar a falar um pouco aí do que a gente vai falar hoje. Perfeito. Bom, primeiramente a gente gostaria de firmar alguns acordos aqui. Na verdade, só um, né? Um acordo com vocês, que as perguntas a gente vai fazer no final, tá? A Letícia e o Luiz, que estão conduzindo junto conosco, eles vão ordenar as perguntas e daí no final a gente vai fazer um perguntas e respostas ali, tá? O nosso objetivo aqui hoje da Talk é a gente compartilhar como foi o case, os nossos principais desafios e lições aprendidas, e como o micro front-end se encaixa, digamos assim, na resolução de negócio para a Zenvia, né? Como esse case é tão importante e agrega tanto na questão de negócio para a Zenvia, tá? Bom, antes de começar, então, a falar ali sobre justificativa de negócio, lições aprendidas, desafios, né? O objetivo, então, assim, antes de começar a falar sobre essa virada, né? O objetivo agora é dar uma nivelada, né? Na turma aí que está assistindo, né? Falando um pouco ali sobre o micro front-end, né? Tipo, o que se entende, né? Sobre micro front-end, né? Primeiramente, né? Ele estende os conceitos, né? De microserviços, né? Assim, pensando em responsabilidades únicas, né? Funcionalidades que representam uma camada, que representam, né, ou fazem parte de uma camada de negócio, né, pequenas funcionalidades, na verdade, né, e então, né, como a gente está falando assim de micro front-end, a gente entende que a gente está falando como sistemas isolados, testados e implementados independente de outros, né? Então, trabalhando com funcionalidades isoladas, né? Um passado muito recente, né? Agora eu sou privilegiado, né? Não trabalho mais numa aplicação monolito, né? Mas uma aplicação monolito front-end, né? Para quem já teve a experiência de trabalhar numa aplicação robusta, né? Monolito, né? De um front-end, né? Sabe como é difícil, né? Ter vários devs, né? Ter mais de um time trabalhando em cima do mesmo código, né? Onde tipo, esses times, né? Eles estão atacando ali todas as camadas de negócio, né? E tu não precisar se preocupar, né? Em encontrar numa linha de código algo que tipo, essa regra aqui eu não sei de onde é que é. Eu vou procurar no histórico do commit, vou falar com o meu colega para ver, porque para não me preocupar em subir algo e quebrar com o que o colega fez, né? Então, sendo assim, quando a gente está falando ali em micro front-end, a gente tem times coesos, né? A gente tem a coesão, né? A gente pode ter ali times, né, que representam uma camada de negócio de ponta a ponta. Daí o brilho, né? O brilho no olho a dor do dev, né? Aquele deploy lá de 25 minutos, suado ali, né? Isso com que estoura um bug ainda, né? Para dar conflito com o que o colega, com o que um outro time está fazendo, né? Então, a gente fala em desenvolvimentos e deploys rápidos, né? Beleza. Tipo, não temos nada de novidade assim até agora, né? Quando
quando o termo micro front-end surgiu, assim, não soou como novidade até então, né? O termo é recente, né? Mas os conceitos, os fundamentos não são, né? Para quem não sabe, o termo micro front-end ele apareceu pela primeira vez foi no radar de tecnologia da TOTORS, foi em novembro de 2016, né? Como uma tecnologia a ser avaliada, né? Acho que em 2019 já estava totalmente aceita assim, a arquitetura micro front-end, né? Bom, aí tem um pouco de contexto, assim. Bom, agora falando ali um pouco de tipos de micro front-end, né? Visualizações dos micro front-ends, né? Qual é que é a abordagem, né? O que a gente tem que saber quando a gente está falando, então, de micro front-end? A gente tem ali uma organização vertical da organização, né? Onde a gente tem times trabalhando em páginas diferentes, né? Ou a gente tem uma organização horizontal. No caso ali do exemplo, né? A gente tem um e-commerce, né? E tem uma página, tipo, um detalhe de produto e os produtos mais visitados ali, o carrossel de produtos mais visitados, onde tem 2 times trabalhando na mesma página. Então, essas são 2 tipos de visualização. Beleza. E agora, né? Como é que a gente pode fazer essa arquitetura acontecer, né? Bom, temos então no cliente site, né? Que é delegando ali um bootstrap como por exemplo, né? Delegando uma aplicação bootstrap nativa ou uma lib para fazer ali que vai ser o orquestrador de rotas, né? Que vão carregar rotas diferentes, cada rota é uma aplicação. Também existe ali técnicas de custom elements, web components, enfim. No server side, né? Onde o momento que é feita a renderização dos fragmentos, né? É montada uma página antes, né, no servidor, né? Rodando com server-side scripts, né? Usando ali o server-side includes. Nada muito novo, isso daí já é coisa que já acontecia antes do termo existir, né? Mas tu montando ali fragmentos, né? E explodindo, e cada fragmento é uma aplicação e retornando para o cliente-side ali uma aplicação com uma mesma página ali, ou com aplicações diferentes ali, né? Times diferentes, né? Enfim. Edge-side é muito parecido também, né? Só que daí é um pouco mais perto do client, né? Que acontece a montagem desses fragmentos, né? A composição desses fragmentos é mais perto do client ali, usando as CDNs, né? É muito comum o uso com as CDNs. Nem todas as CDNs têm esse recurso para usar, no caso, o Edge Side Includes, mas enfim. Daí, dessa parte é isso, né? Mas beleza. Bom, muito bacana até aqui, mas e aí? Qual o problema que os micro front-ends tentam resolver dentro da Zenvia, né? Como que esses micro front-ends se encaixam no nosso problema de negócio? Desculpa. Bom, aqui a gente listou alguns problemas que a gente tinha, né? Num cenário, digamos assim, quando eu falo anteriormente, a minha linha temporal seria fevereiro de 2020, tá? Todo esse processo de implantação dos micro front-ends, ele ainda está acontecendo, né? Não é algo que a gente terminou agora, digamos assim, não está no caminho, digamos assim, que nós idealizávamos, né? Mas ele está caminhando para, tá? A gente tinha uma aplicação em Angular, tá? Essa aplicação em Angular rodava o Angular 7, tá? E ela tinha um alto nível de dependência, né? Para as demais aplicações. Isto é, todas as equipes, digamos assim, da empresa prestavam manutenção nessa mesma aplicação, né? Eu estou falando aí de praticamente mais de 10 times,
tá? Prestando manutenção e alteração no código dessa aplicação, tá? Onde ele era um monolito que gerava uma alta dependência para todas as aplicações, tá? O que acontecia? Nós tínhamos times com velocidades diferentes, né? Então as entregas acabavam sendo impactadas, né? E um tempo considerável para a inclusão de novos produtos dentro da plataforma, já que tinha que ser desenvolvido em uma tecnologia única que seria o Angular, né? Também tínhamos a questão de padrão visual entre aplicações, entre produtos, havia uma quebra, né? Por certas vezes o usuário não percebia que estava dentro de uma plataforma, né? Porque quando ele fazia troca de produtos, acabava com que ele tinha uma troca visual, né? Então ele não conseguia entender que aquilo ali ele estava dentro de uma plataforma, né? Então não tinha a experiência de usuário, a experiência de uso dentro da plataforma era ruim, né? E sem contar que também, muitas vezes, quando ele fazia troca de produtos, né, dentro da plataforma, o usuário tinha que fazer login novamente, né? Então, a experiência de usuário ficava complicada, tá? Pensando nisso, nós acabamos iniciando a ideia de implantação dos microfrontends, né? Então, o nosso objetivo era a redução desse tempo, né, de inclusão de novos produtos, né? Ter deploys independentes para diferentes times, justamente para a questão da autonomia ao time, onde o time, ele mesmo, possa definir qual o nível de... qual a separação de branch que ele quer utilizar, que ele queira utilizar. Se o time quer usar Git Flow, ele pode usar. Se o time quer usar Trunk-Based Development, ele pode usar. Enfim, dar essa autonomia aos times, para que a maneira que o time se sentir melhor, ou, digamos assim, performar de melhor maneira, ele consiga trabalhar, tá? Um outro objetivo também era a remoção da dependência do monolito, assim, a questão de gerenciamento de login, gerenciamento de sessão, gerenciamento de feature toggle, tudo isso estava dentro de um único projeto, né? E o nosso trabalho aqui foi remover essas dependências, né? Criar pequenas aplicações micro-frontends que gerenciassem essas aplicações, né? Que gerenciassem essas dependências, né? Estou falando de feature toggle, estou falando de sessão, né? Estou falando também de eventos entre as aplicações. Então, todos esses gerenciamentos, nós tivemos que criar pequenas aplicações para dar esse gerenciamento, né? Login único entre os produtos, tá? Isso também vai muito do comportamento do usuário, né? Era algo que a gente almejava muito, que era a principal preocupação, a experiência do usuário, né? Ter uma experiência fluida, né? Um design fluido, onde tu não tenha necessidade, caso o usuário troque do produto A para o produto B, ele tem que fazer login novamente, né? Não, ele entrou dentro da plataforma, ele vai navegar dentro da plataforma, ele vai conseguir acessar todos os produtos, né? Com um login único, né? E o outro dois pontos aqui, né? Bem importantes, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com esses pontos, que é a atualização da stack e a questão das aplicações escaláveis, né? Nós queríamos escalar, mas de maneira saudável, né? Então, os micro-frontends vieram justamente para que nós pudéssemos crescer de maneira saudável, né? Bom... Thiago, e também tem a questão da manutenibilidade, né? Que já estava ficando já difícil, né? Essa parte ali de dar manutenção. Com certeza, dar manutenção, como eu comentei, né? A gente estava falando ali de 10 equipes, né? A manutenção fica bem complicada, né? Pensem que são vários PRs entrando e vários commits sendo feitos, né? Então a gente tinha que, digamos assim, gerenciar muito bem essa questão de PRs e commits entrando nas branches, né? Bom, eu falei agora do problema de negócio, então como o Single SPA nos atende, né? Por que a gente acabou indo para o Single SPA, tá? Basicamente, ele é um framework que ele tem uma colaboração muito ativa da comunidade, né? Ele tem colaboração ativa e atualização ativa, né? Digamos assim, dos concorrentes, não seria dos concorrentes, mas
das opções que nós tínhamos de mercado para utilização, esse cara nos atenderia melhor, né? Justamente porque estava tendo uma atualização ativa, constante, hoje continua sendo atualizado, né? Há muito conteúdo na web, né? Tem até no site deles um playground bem interessante, que tu pode testar ali algumas hipóteses no próprio site, né? E também nós tínhamos que outros grandes players já utilizavam e nós tínhamos alguma base já para dar início no nosso desenvolvimento, né? Aqui eu listo para vocês 3 modos de utilização, tá? O Single SPA Applications eu destaquei porque é o modo que a gente está utilizando hoje os microfrontends lá dentro da Zenvia, tá? Que é quando os microfrontends renderizam componentes para um conjunto de rotas específicas, né? Então, tu tem um controle de melhor maneira dos teus microfrontends, né? Nós entendemos que essa maneira de renderização faz mais sentido para o nosso negócio, né? Então, a partir do momento em que o usuário acessa, digamos assim, a rota /home, ele vai renderizar, digamos assim, a aplicação 1-home, né? Enfim, para renderizar aquele micro front-end respectivo. Caso tu queira que sempre renderize a tua footer ou teu navbar, tu pode deixar simplesmente sem uma esquematização, digamos, de rota, né? Então, caso tu rode essa /home, sempre vai renderizar a tua navbar ou o teu footer, né? Então, agora eu acho que a gente fala um pouquinho do nosso ecossistema, de como a gente está distribuindo as nossas aplicações. Só complementando, então, o que o Thiago falou, também no radar de tecnologia da TOTVS, né, de novo, em 2000, acho que 17, o Single SPA, estava em Avali, né? Agora já está como uma tentativa de uso, né? Mas tipo, com cuidado, né? Até para não entrar naquele conceito de anarquia, né? De microfrontends. Botei um link no final da apresentação. Né? Correto. Falando Perfeito. do ecossistema. Bom, aqui são algumas das aplicações, a gente listou somente as tecnologias, né? Mas são algumas das tecnologias que nós utilizamos, tá? Juntamente com o framework do Single SPA. Mas a gente tem ali, acredito que umas 4 aplicações usando JavaScript puro, umas 6 aplicações hoje em Vue.js, né? É a principal stack que nós estamos utilizando. Nós damos preferência para criar aplicações com Vue.js, né? Então a gente tem o Web Components usando Vue.js, a gente tem, digamos assim, aplicações que vieram lá desde o início, já nasceram com Vue.js, né? Já vieram sendo incorporadas utilizando o Vue.js e assim como sendo o principal framework de utilização, tá? A gente usa muito Vue.js e também o próprio JavaScript puro, né? Dá opção para essas 2 linguagens, tá? Nós temos o nosso monolito, que ele está sendo, digamos assim, está perdendo um pouco da sua responsabilidade, né? Aos poucos a gente vai tirando, digamos assim, módulos deste micro front-end em Angular, né? Hoje a gente nós tivemos que fazer uma atualização nele, hoje ele roda o Angular 9.1, né? E também tem um carinha aqui que a gente está utilizando, que é o AuthZero, né? Que ele é responsável por gerir as questões de usuário, sessão e, enfim, tudo que compete ao usuário. Hoje quem gere dentro da nossa plataforma é essa plataforma do AuthZero, né? Agora a gente queria mostrar para vocês também um pouquinho dos desafios que a gente acabou passando, né? Acho que esse primeiro item, né? A falta de documentação, né? Do que já havia sido descoberto. Bom, aqui, na verdade, esse item, à medida em que a equipe foi evoluindo, a gente foi, digamos assim, aperfeiçoando essa técnica, né? No bom sentido, né? Não no mau sentido, né? Bom, os caras pararam de usar a documentação. Não. A gente acabou incorporando na equipe, de maneira orgânica, a questão da documentação, sabe? Porque foi uma dor que, desde o início, que o projeto foi iniciando,
nós tínhamos ausência de documentação para determinados itens que já haviam sido incorporados, já haviam sido desenvolvidos, né? E o time que foi entrando foi justamente fazendo esse trabalho, sabe? De fazendo documentação, à medida em que era entregue novas features, né? Era feito novas documentações, né? Tem também ali a questão da descoberta do novo, né? Esse termo microfrontend, ele é novo, né? Hoje a gente tem poucos conteúdos na web, talvez agora até tenha aumentado, né? Mas a adoção dessa tecnologia é muito recente. Então, muitas vezes a gente procurava referência na web, não encontrava, enfim, a pesquisa, os researches eram, digamos assim, em grande número, né? Demoravam um certo tempo até a gente finalizar as questões de referência, de pesquisa, de um bugzinho simples está acontecendo, onde é que a gente vai? Vai para o GitHub, e vai para o Stack Overflow, enfim. A gente só pensava, vai dar certo. Enfim, a gente fazia muita pesquisa, né, nesse sentido. Aqui eu ressalto também a questão dos erros encontrados no meio do caminho. A gente teve vários erros ali que a gente foi para a comunidade, né? A gente ia muito para o GitHub, abria issue, enfim, acabava tentando ter um contato maior com a comunidade e sempre a comunidade se mostrava de braços abertos, né? Era respondido em pouco tempo. Acho que mais para frente eu dou uma questão também, uma ressaltada no single SPA, que a gente teve alguns pontos ali que nós tivemos problemas de integrações, né, como rotineiras, como acontece em qualquer outro projeto, mas a gente teve uma receptividade bem grande, o pessoal acabou botando a gente dentro do Slack do time, enfim, a gente conseguiu evoluir, né, com o apoio da comunidade. Tá? Um outro ponto aqui interessante, que a gente, juntamente com os micro-frontend que nós estávamos implementando, nós estávamos também fazendo a implementação de um SSO, né, de um Single Sign-On, que justamente visava a melhor experiência do usuário dentro da plataforma. Né? Como eu comentei anteriormente, o usuário precisava fazer vários logins quando fazia alteração de produtos. Né? E o nosso objetivo aqui era que ele tivesse um login único, onde ele não havesse essa necessidade, né, incessante de fazer login, né, e várias senhas e muitos e-mails, enfim, aquela coisa toda. A questão também, aqui um outro ponto que a gente ressalta, foi a organização e o conhecer melhor o AWS, né. Para nós era um termo novo, né, num quesito geral da equipe, tá, porque anteriormente a gente utilizava Kubernetes, né, a gente usava o K8S. Então, o AWS foi algo muito novo, né? A gente também volta ao ponto inicial, né? Nós tínhamos muita documentação e, com o passar do tempo, a gente fez mais documentação. E aqui também teve um ponto bem interessante, que a gente organizou pequenos learns internamente, né? No caso, a gente treinou a equipe que estava, digamos assim, trabalhando com os microfrontends, né? E essa equipe formou pares e acabou disseminando esse conhecimento dentro da empresa, né? Dentro dos times de engenharia. Aí a gente fala aí de vários times de engenharia, eu acredito que seja aproximadamente por volta de 10 squads, mas essa equipe acabou se separando em pares, né? E disseminando o conhecimento dos microfrontends, dando um pequeno overview do que a gente estava fazendo, do que era essa tecnologia, né, e do que era o AWS, né, já que era algo novo, não era algo rotineiro dessas equipes, né. Aqui eu também levanto um outro ponto de muitas branches e pouco controle, né. Lá em fevereiro, quando a gente começou criando, iniciando, digamos assim, esses microfrontends, a gente não, digamos assim, não pensou, não programou tão bem a questão de criação de branches, né. Então, chegou um ponto ali, próximo de maio, março, já estava uma verdadeira, digamos assim, uma verdadeira confusão na questão das branches, né? E eu ressalto também o segundo ponto ali, que é a questão da rotina do Jenkins sabotando os devs, né?
pois em muitos pontos, como a gente não deu atenção para as branches e nem para a rotina de Jenkins, muitas vezes o dev ia lá, criava sua branch, seguia trabalhando, quando ele subia o código, esse código sobrescrevia o nosso ambiente de dev, né? E daí o dev ficava, poxa, como assim? O que aconteceu? O que está acontecendo, né? Parou de funcionar o nosso ambiente de dev. Não, na verdade era a rotina do Jenkins que rodava, digamos assim, o código mais atualizado, né? Daquela branch, como ele não tinha uma rotina específica para cada branch, então ele acabava só botando os devs nesse momento. E aqui também foi um outro ponto, esse último ponto, que é a questão dos caches, né? Que foi algo que a gente aprendeu a trabalhar, né? Na verdade, a gente começou a utilizar juntamente com o S3 da Amazon, a gente usava também o CloudFront. O CloudFront, ele é responsável por fazer o cacheamento dessas aplicações. Tá? Só que ele trabalha com, digamos assim, com rotinas de caches, digamos assim, com bastante tempo para determinados arquivos. Né? Então, eu botei ali muito cache e vários F5, né? Para a gente conseguir testar diferentes aplicações, a gente teve que fazer várias pesquisas, né? E mais para frente eu falo ali a respeito dos researches, para conduzir uma melhor maneira de utilização desse cache. Né? Depois, a gente fez alguns researches e acabamos identificando que a gente conseguiria acertar por arquivos caches com um tamanho menor, né? Então, melhorando a experiência, né? Porque muitas vezes, quando a gente fazia uma publicação em produção, digamos assim, o cliente não era afetado, né? Ele ficava com cache antigo. Daí gerava aquelas coisas, tem que dar um F5, Não, tem que dar um Ctrl R, né? E tinha umas paradas estranhas que rolavam com cache, porque às vezes dava cache, às vezes não dava. E às vezes dava na minha máquina, não dava na máquina de outro PO. E foi uma dorzinha de cabeça, assim, a gente foi lidando, né? Foi lidando ali até o Thiago ali descobrir tudo isso que ele falou aí para nós aí, resolveu um problema. Né? até o F5 nem resolvia, na verdade, né? Na verdade, a gente, quando dava o cache mesmo, assim, a gente tinha que limpar o histórico do dia, né? Tinha que no F5 não, só F5 não resolvia. Pois o F5 era um plano B, né? A gente tinha aquele desconforto de dizer pro cliente, vocês têm que dar uma limpadinha no cache, porque senão não vai refletir as modificações, né? Bom, seguindo, agora falando um pouquinho das lições aprendidas, né? A gente colocou esse cubo mágico ali que ele elenca basicamente bem como foi o nosso processo, né? A gente foi aos pouquinhos se moldando e, digamos assim, chegando ao ideal, né? Ao que se espera de ser ideal, né? Eu gostaria de trazer esses principais pontos aqui para vocês, como, digamos assim, lições aprendidas, né? Algo que a gente aprendeu, que nós, digamos assim, batemos muita cabeça e depois paramos, demos um passo atrás e vimos, cara, não, isso aqui é importante, isso aqui a gente tem que levar adiante, tem que passar para a comunidade, tem que levar para a galera que desenvolve, tem que comunicar os devs, né? Bom, acho que o primeiro ponto ali é a documentação das features, né? Acho que é algo muito importante. Primeiramente, deixar com que seja algo orgânico, né? Algo das equipes. Essa geração de documentação, né? À medida que as features forem sendo desenvolvidas, já fazer documentação, já implementar na wiki, enfim, em algum lugar para que alguém possa chegar e pelo menos ter um norte, né? Saber por onde começar, saber por onde iniciar, né? Acho que esse foi uma das principais lições aprendidas assim nesse processo todo dos micro frontends, tá? O apoio da comunidade, ressalto mais uma vez aqui, que a gente trabalhou com o framework do Single SPA, tá? E a gente teve uma incompatibilidade ali bem grande com um dos frameworks, né, que a gente estava trabalhando. Então, o que acontecia? Nós fomos, a gente, depois de
pesquisas e, enfim, e researches, a gente acabou indo pro GitHub da própria Single SPA ali, da galera da comunidade, e abrindo uma issue, né? E prontamente o pessoal começou a responder, começou a interagir, enfim, e em seguida, acho que passou uns 2, 3 dias ali, a gente conseguiu ter uma solução para aquele problema que a gente tinha, sabe? Então foi bem bacana ter esse contato, né, com a comunidade. Eu particularmente, com o desenvolvimento, nunca tinha chegado a um ponto assim, né, de ter, digamos assim, abrir uma issue, ter um contato com os caras que montam a coisa, sabe? Então, achei bem bacana, um ponto bem importante, assim, que a gente teve de aprendizado, né? Um outro ponto é a questão do design systems, né? Nós já utilizávamos, né? E a gente tivemos um aprimoramento, né? Para ter controle de consistência entre as aplicações, já que a gente estava gerenciando vários micro frontends, né? A gente estava gerenciando aí hoje, particularmente, a gente está contando aí com quase umas 10 aplicações, tá? Então, são várias aplicações, digamos assim, gerenciando CSS, enfim, a gente teve que dar uma aprimorada no nosso design systems, tá? Ressalto um outro ponto aqui, uma menção honrosa a esse plugin do Concurrently, tá? E inicialmente, quando a gente começou a fazer as aplicações, né, lá em fevereiro, a gente iniciava essas aplicações abrindo 8 terminais, né? Abrindo 8 terminais e, cara, era aquela loucura, né? Tua máquina, na hora, parava, né? Era aqueles 8 terminais, na hora que subia todos os 8 servidores, tu começava a trabalhar, né? E à medida que a gente foi evoluindo, a gente foi, como eu vou comentar ali no último item, os researches, à medida que a gente vai evoluindo, a gente encontrou esse carinha, o Concurrently. E a gente, digamos assim, evoluiu para uma V2, né, de fato, onde a gente rodava em uma única aplicação, né? Então, a gente evoluiu desses 8 terminais para uma única aplicação. Nessa única aplicação, ela também, graças ao Concurrently, ela rodava também os 8 servidores, né? Mas tu rodava com um único comando. Tu dava um npm run start all, né? E rodava todo mundo ali. Depois que a gente... mas ainda não tá bom, né? Ainda tá carregando muita máquina, ainda não tá bacana, ainda não tá massa, né? A gente fez mais um research, né? Visando a melhoria da plataforma, não somente da parte visual, mas também como do ambiente de desenvolvimento. E a gente encontrou um segundo carinha que a gente conseguiu utilizar, digamos assim, resolver um probleminha que a gente tinha, que era a questão do CORS, né? Então, CORS local tentando acessar o nosso ambiente de HLG. A gente conseguiu reduzir tudo isso para uma única aplicação, né? Então, hoje a gente roda uma única aplicação, graças ao plugin do Concurrently, né? Mas essa única aplicação sobre um único server, né? Mais o server que tu está desenvolvendo. Então, em tese, hoje a gente consegue trabalhar com 2 servidorzinhos, digamos assim, na máquina, mas é muito melhor, a experiência é muito melhor de desenvolvimento faz uma usar réplica, os 8 terminais. Faz uma réplica, né, local do que tu tem em HLG ou produção, né? Daí vai da pessoa escolher, né? Isso, hoje a gente opta por pegar os bundles estáticos de HLG e utilizar eles, né? Para, digamos assim, para ter um ambiente de HLG clonado na máquina do dev. Outra questão que a gente ressalta aqui, que é a questão do processo de deploy, release e validação, né? Isso, com o tempo, a gente veio buscando organizar, né, o nosso processo de deploy. Hoje a gente utiliza o GitFlow, né, em todas, digamos assim, na grande maioria dos projetos. Eu acredito que aí uns 9 projetos devam usar o GitFlow, tá? Então, a gente tem a branch main, a gente tem a branch release, e suscetivamente, caso tenha algum bug em produção, alguma coisa assim, a gente cria uma hotfix e trabalha nessa solução, né? E as suas respectivas features branches, né? A gente acrescentou também nesse processo de deploy a questão de
Agora me fugiu a palavra. Mas eu vou falar do próximo. A gente acrescentou a questão da validação, tá? A gente tem as sprints reviews, né? Onde a gente tem, juntamente com os nossos stakeholders, né? Então, a cada finalização de a cada finalização de sprint, a gente tem uma reunião onde os próprios desenvolvedores apresentam o que está sendo entregue, né? Então, acontece esse processo de validação, né, do trabalho que está sendo feito, né? Então, foi um aprimoramento do trabalho que a gente vinha fazendo, mas que tem trazido os resultados excelentes para o time, né? A gente acrescentou também, agora lembrei que eu ia falar anteriormente, que é o processo de revisão, né? A gente está usando, digamos assim, o número de versão, né, de versionamento de aplicações, né, que anteriormente a gente simplesmente gerava um deploy, né, e publicava algo em produção, né. Mas agora a gente optou por trabalhar de uma maneira um pouco mais organizada, né, porque a gente, como era vários micro front-ends, né, como eu comentei anteriormente, né, a gente está moldando, né, nós estamos moldando esse processo. E neste momento fazia mais sentido nós começarmos a trabalhar com janelas, né? Então nós optamos por trabalhar com janelas, digamos assim, terças e quintas a gente faz liberações, né? Há aquela discussão, mas daí vocês estão engessando o processo, vocês estão dificultando as coisas, né? Mas nesse momento fazia muito sentido, porque o que acontecia? Nós estávamos gerando versões praticamente quase todos os dias, né? Então acabava gerando uma experiência que não era interessante, né? Então, para ter um controle maior de versão, para ter um controle maior do que estava sendo produzido, nós optamos por trabalhar dessa maneira, tá? E esse último item aqui, que é a questão dos researches, né? Eu acho que é um item, assim, que ele prima muito pela qualidade do que está sendo desenvolvido, não somente do que está sendo desenvolvido, tá? Mas também, num geral, do todo, né? De olhar para a plataforma, de olhar o que está saindo, né? De olhar como está sendo conduzido o trabalho pelos devs, né? Esse trabalho de research, ele envolve muito isso, né? Tu pesquisar, tu encontrar uma melhor maneira, né? Isso tudo combina em boas práticas, né? Em tu trazer boas práticas para dentro do time. Então, eu vejo que esse processo de research, na nossa trajetória, foi muito importante. Ele foi, digamos assim, um dos caras cruciais, né? Para a gente obter o sucesso na questão na implementação dos micro front-ends. Acho que tu pode passar aí, Wagner. Bom, acho que aqui a gente deixa alguns links, né, para a galera aí que está iniciando, que está começando, né. Acho que o primeiro ali é a questão dos micro front-ends, o principal cara que fala, a nossa principal guia dos micro front-ends é aquele sitezinho, provavelmente alguém já deve ter visitado aquele site. O segundo ali foi o item, do single SPA que eu comentei anteriormente, do Playground, que é bem interessante, vale dar a visitada lá, para a galera ver como é que funciona, tentar entender melhor como funciona essa questão dos micro front-ends, né? Terceiro ali é do Luca Mesalira, né? Agora não. Agora já tá mais do ano passado para esse ano mudou muito, né? A questão do micro front-end, né? Tinha muito pouco conteúdo, assim, não tinha tanto negócio. E ali o Luca Mesalira, né? Ele é um evangelista, né? De micro front-end, né? Ele trabalhou no Spotify também, hoje era da Ozone lá, VP da Ozone. Ele fala bastante de arquitetura, ele bate num ponto que é o ponto que eu mais curto do micro front-end, que é a questão de equalizar, né? Assim como o back-end equalizou lá a questão da camada do negócio, ele bate muito no ponto do front-end também, né? Atender uma camada de negócio. Daí
da TOTALS ali, né, com o front-end, algumas técnicas. Single SPA ali também, mais uns conteúdos. Tem um link ali bacana, né, Thiago, sobre a anarquia, né, do microfrontend também, interessante para quem quiser dar uma leitura, né, sobre esse último, ele é bem bacana. Esse item aí da anarquia dos microfrontends é bem interessante de dar uma lida, até para se inteirar digamos assim, os microfrontends é algo muito novo, né? Então, a maneira ali como tu conduz ou como tu implementa esses itens deve seguir algumas boas práticas, né? E ali o pessoal aborda bastante isso neste artigo, né? Bom, Lê, eu não sei como é que nós estamos aí com as perguntas. A gente pode abrir para as perguntas agora. Show de bola! Cara, adorei! Aquela parte que tu falou sobre a gente levantar 8 projetos rodando, eu tive uma visão preto e branca do passado, que era bem assim, o Wagner tá rindo. A gente subia 8, tá, e tinha que ser na ordem, né? Tinha que ser na ordem, não podia, não. Primeiro este, depois esse, depois a gente... Tá, agora é esse que eu vou trabalhar. E aí ficava a máquina assim, ó... A máquina decolava. Mas a gente acreditava que isso ia mudar, né? Não, e a gente, ia melhorar. E a gente ainda minimizava na tela, assim, cada terminal, assim, tá, esse aqui tá rodando. E para achar, para debugar, quando quebrava alguma coisa, nossa... Aí resetar tudo de novo, daí quando tu falou ali, a gente começou com 8 terminais, cara, me deu... Aquele filme preto e branco da Polishop, sabe? Foi o que eu me lembrei. Bom, então, cara, foi muito legal a Talk, sabe? E a ideia também desse encontro era promover realmente pessoas que estavam querendo, porque eu me lembro que quando a gente estava querendo botar micro front-end, eu senti muita falta de conversar com pessoas que já trilharam esse caminho. Né? Então, a gente trilhou, a gente montou tudo e foi muito tateando no escuro, e eu acho que era bem legal fomentar isso, né? Promover. Bom, nessa sequência, a gente tem o Marco aqui que está... Até eu perguntei aqui, alguém já trabalhou com micro front-end no chat enquanto a gente estava rolando a Talk, e o Marco comentou aqui, nós estamos estudando a melhor forma de implementar. Também estamos para dar uma analisada no módulo Federation do Webpack 5, ele botou o link aqui. Aí eu até perguntei para ele, eu não sei se o Marco quer abrir o microfone, aliás, convido todos, se quiserem abrir o microfone, né? A troca é essa, é por isso que a gente está aqui no Zoom, para a gente discutir sobre isso. Mas eu não sabia se ele era um orquestrador de front-end, né? O Webpack, só que ele está dando uma analisada. E ele disse, pelo que eu olhei, tu consegue exportar e importar pedaços de repositórios diferentes, mas ainda tem que dar uma estudada melhor, é algo novo, né? Já que o Webpack 5 foi lançado recentemente. Ele mandou até o link aqui no GitHub. E eu até comentei que lá na Zenva a gente colocou, porque a gente estava mexendo muito com Angular, né? E a gente queria migrar para o Vue, e a gente viu que o Single SPA ele tem compatibilidade com Angular e Vue, né? Foi uma das que a gente deu uma sondada. Ele faz uma pergunta, o Marco. Single SPA tem a opção de ter uma casca única que faz o controle das rotas, mas os componentes internos são micro front-ends? Eu não sei se eu entendi bem. Marco, se tu quiser abrir o microfone, beleza, tá? Mas pelo que eu entendi aqui, seria... Porque como eu comentei que dá para a gente fazer rotas no Single SPA, por exemplo, essa rota ele vai renderizar aquele micro front-end. Eu acho que a pergunta dele é... mas os componentes internos são micro front-end? Eu entendi, tá, Marcos? Que o componente interno que tu quer dizer é a modal, é um formulário ali, pequenos elementos, né? Seria isso? Por favor, pronuncie-se. Ele falou isso. Então, essa é a pergunta do Marcos, se com o Single SPA ele também renderiza, tipo, micro front-end dentro de micro front-end, saca? Acho que daria, né? Mas eu não sei se faz sentido. Pois eu confesso que eu tinha entendido um pouco diferente, tá? A pergunta do Marco, tá?
eu li e reli 2 vezes a pergunta dele, mas eu também fiquei um pouco confuso ali. Mas eu tinha entendido que seria a questão de ele ter uma casca, quando ele fala uma casca única, seria uma aplicação única, tá? E no caso eu entendo que seria, digamos assim, uma nave bar ou uma footer, tá? Então, essa casca única renderizando pequenos componentes ali dentro, tá? Isso sim é possível, né? Tu consegue controlar isso com rotas, né? Não sei se seria essa a pergunta dele, enfim. Mas É interessante que no passado, quando veio toda essa ideia de micro front-end, me lembrou muito um pouco o passado. Eu acho que quem é mais antigo vai se lembrar do famigerado iframe. Até quem é mais novo também, eu acho que já teve que usar em algum momento. E tinha, o HTML tinha capacidade de renderizar outros HTMLs em partes assim do teu HTML, né? E cada uma era como se fosse uma... Tinha até aquelas barrinhas cinzas assim que tu conseguia eliminar via CSS até. Mas eu acho que hoje, digamos assim, um front-end moderno, ao invés de tu ter aquele iframe renderizando HTMLs ali dentro, tu teria digamos assim, essa master page por fora, né, que seria o single SPA, e dentro ali, em vez de ser HTML, são aplicações completas, inteiras, seria isso. Então, quando a gente fala de micro front-end, ou eu tô enganado? Marco, eu espero que a gente tenha respondido. Alô. Aí, Estamos escutando? Eu tirei aqui o microfone aqui. Aí. Não, a nossa dor hoje, só para entender, é que a gente tem um monolito, né? E a gente tem, acho que agora vai ser talvez 4 times mexendo no mesmo repositório, né? E a gente hoje tem, digamos assim, a gente tem o processo no Jenkins e às vezes, muitas vezes tem que esperar porque outra pessoa está fazendo alguma validação ou está para subir e daí tem que aguardar, né? Então a gente quer resolver, digamos, esse problema dividindo também responsabilidades, né? E aí a questão da aplicação única, que hoje a gente trabalha com React, então a gente tem uma aplicação onde logo embaixo a gente tem as definições das rotas e cada rota vai chamar sua view, né? E aí o ponto é se, por exemplo, eu poderia ter uma aplicação única onde eu estabeleço, sei lá, uma view vai ter a home, por exemplo. A home vai ser um repositório onde eu vou ter toda a lógica lá. Eu vou ter uma outra view que é preferências do usuário, eu vou separar em outro repositório. A minha dúvida é justamente essa, se com o single SPA consigo ter, digamos, essa casca, que seria toda essa configuração de rotas, definição, sei lá, do React, coisas mais, libs mais gerais, assim, numa abstração mais de alto nível, e embaixo, digamos, repositórios por views, sabe? E aí, tipo, toda a lógica daquele negócio, daquela view separado. No caso, os repositórios esse representam uma aplicação. Representando uma aplicação. Sim. Eu vi que tem essa questão de, tipo, que nem vocês trabalham, que é por rota, então vocês batem numa rota, pelo que eu entendi, batem numa rota, é uma nova aplicação, né? Mas o que eu queria ver se é possível é, tipo, a gente ter uma única aplicação, onde essa aplicação ela vai fazendo merge de outras partes, sabe? Pelo que eu vi, o Webpack 5 é meio nessa pegada, né? Tu junta as partes e tu constrói uma aplicação única. E a tua ideia é fazer isso com monorepo, por exemplo? Dentro de tem um monorepo ali com várias pastinhas e tu tem daí tu tem ali essa aplicação, né, no caso, né? Eu não sei casca, se seria monorepo, se não seria monorepo ou como fazer. Aí eu também tenho que, eu confesso que tenho que dar uma estudada melhor e tal, mas seria mais isso, em vez de, porque o que eu gostaria de evitar é, tipo assim, eu não sei se isso acontece com a aplicação que vocês têm, mas, tipo, bate numa nova rota,
e aí tu carrega uma nova aplicação e aí tu tem um estágio de loading, sabe? A nossa aplicação, ela é uma aplicação única, a gente não tem vários produtos, né? É uma aplicação única. Então, eu quero evitar de, tipo, ir para preferências, vai ter um loading, sabe? Queria que fosse algo que meio estilo SPA, não sei se é possível também, né? Olha, uma coisa que eu achei interessante quando... eu não me lembro agora se foi o Thiago, se foi o Wagner que falou sobre acho que foi o Wagner que falou sobre o paralelo de micro front-end com microservices, né? Com microserviços. É interessante que, pelo que eu conheço, assim, o negócio da Zenvia, eles têm, digamos assim, várias frentes, vários produtos web, né? Aplicações web distintas que nessa tentativa, nesse trabalho de fazer, digamos assim, uma unificação, eles juntaram várias dessas aplicações num lugar só, com uma experiência única, né? Todas elas agregadas, e independentes também. Então, da mesma maneira assim que do microserviço, tu também tem uma independência de cada microserviço, né? Pelo menos, digamos que no by the book, assim, seria o cenário ideal, né? Eu acho que no micro front-end, pelo que eu entendo, então, aqui, cada aplicação que vai coexistir com outras aplicações também, ela tem que ser uma aplicação completa, né? Isso ela consegue existir por si só, né? Mesmo que por fora pareça uma coisa só, por dentro ali são várias mini aplicações rodando em conjunto, né? Eu acho que é isso o objetivo assim que o pessoal tem lá na Zenvia, né? O objetivo do micro front-end em geral, né? Então talvez seja necessário avaliar também, tipo, às vezes tu tem rotas, se tu tem várias aplicações em tecnologias diferentes, inclusive, né? Cara, eu quero criar um micro front-end para juntar tudo, daí começa a fazer sentido. Assim como no microservices, né? Tu tem várias unidades de negócio, não, várias entidades, assim, que podem existir por si, né? Então, tu separa em microserviços, aqui tu tem várias aplicações que existem por si também, mas tu quer dar uma experiência única para o usuário, então tu gera o micro front-end. Não sei se eu não falei bobagem. No nosso contexto ali, a gente se aprofundou mais no single SPA, na questão do single SPA application. Mas daqui a pouco tem que dar uma estudada lá, não sei se ele atende ou não, né? Mas... Tem que fazer POC, né? Não adianta, como o Marco comentou. Mas tem que pensar, tem que ver os prós e contras, né? Tem que ver. O bom é sempre ver o que me parece mais no controle eu ter uma aplicação, entendeu? Funcionando, até a questão de testes, né? Depois, né? Tá. É verdade. Mas então, tem um entendimento ali melhor. Assim. O single SPA também não resolve tudo, né? Ele é uma ferramenta, entendeu? Que daqui a pouco... Eu só complementando referente ao single SPA também, como a gente estava muito no escuro começando as coisas, a gente viu que tinha mais documentação, pessoas já tinham usado, né, o single SPA, então a gente achou muito mais documentações no single SPA, Marco, foi um dos objetivos também que a gente pegou aí. Mas, gente, tem o Inocente aqui, né? Aí, abriu a câmera e tudo, ele quer falar. Fala aí você, fala aí. Pô, primeiro, obrigado pela talk aí, Thiago e Wagner. Prazer aí, Thiago. Satisfação ver o Wagner aí palestrando aí, foi meu colega de trabalho. Primeiro trampo ali, basicamente, que eu tive de front-end ali. Fico orgulhoso mesmo aí, que bom ver a galera aí, ainda mais junto com a Letícia aí, sabe? Chegou, tá tão bem, tão bem. E aí, Luiz? Beleza? Estamos em casa, velho. Estamos em casa. Tô no chinelo daqui a pouco. Pergunta, assim, duas perguntas, na real. A primeira é, pelo que eu entendo da gente ter que refatorar a grande parte, né, remover, não é simplesmente pegar o código, Ctrl+C, Ctrl+V num outro negócio que tá separado, né? Então, provavelmente teve muita reescrita de código, né? Teve muita refatoração, aplicação sendo subida do zero ali, né? Provavelmente reescrita do zero. Não sei se chegaram a aproveitar muita regra, muita lógica de negócio.
A minha primeira pergunta é, como que vocês convenceram, né, o time de negócios, POs, gerentes, essas coisas que, ok, vamos refatorar, vamos reescrever uma aplicação que está há 2, 3 anos sendo escrita, a gente resolveu quebrar ela aqui, a gente vai reescrever ela. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como que vocês dividiram para organizar o que entra em cada micro front-end, né? Porque em microservice eu sei que é mais voltado à relação a time, né? O time que tem o controle daquilo e tal e vai controlar aquele microserviço, é o que faz mais sentido. Como que foi feito isso para vocês? Como que vocês dividiram domínios, telas, produtos, sei lá, whatever? Enfim, e parabéns aí, que não deve ter sido fácil, não. Com certeza não é fácil. Bom, boa noite, Lucas. Prazer também te conhecer. Virtualmente, né? Bom, mas assim, acho que respondendo a primeira pergunta ali, tá, Lucas? A questão de como que a gente conseguiu convencer o pessoal do negócio, né? Isso vai muito de encontro ali, alguns itens que a gente comentou, que foi a questão de a gente tinha uma dor muito grande, que era a questão de a gente conseguir colocar outros produtos dentro da plataforma, né? A nossa principal dor era esse tempo de adição desses produtos dentro da plataforma, né? Então, se tu tinha um tempo ali muito grande, tá? E com os micro front-ends a gente conseguiu manipular esse tempo para diminuir, né? Então, com os micro front-ends a gente iria ganhar em velocidade, né? Na questão de adição do novo produto na plataforma, deploy independente por time, né? A gente está falando aí de um deploy de time de aproximadamente, quando eu falei do monolito lá, a gente estava falando de uma deploy de aproximadamente 25 minutos, meia hora, né? E esse deploy caiu para 5 minutos, 3 minutos, enfim, sabe? Um outro ponto também aqui, que é a velocidade dos times independentes, né? Então, a gente, digamos assim, segmentou algumas coisas, então aquele time conseguia dar maior velocidade, maior autonomia, tinha uma independência maior, né, dos demais times. Então, esses pontos aí foram combinando para a gente conseguir convencer o time de negócios que a gente conseguiria escrever algumas coisas. Claro que não foi, tipo assim, comprada a ideia, né, num primeiro momento, mas o time conseguiu entender que aquilo ali era necessário para o nosso bem maior, né, que a gente queria escalar, né, a gente queria escalar as aplicações, a gente quer, digamos assim, quer conseguir colocar mais usuários dentro da nossa plataforma, né. Então, nós acabamos fazendo dessa maneira justamente para conseguir chegar nesses pontos, né? E também a questão de a gente não pegou e reescreveu toda a aplicação. A gente reescreveu, digamos assim, algumas pequenas partes. A questão de gerenciamento de sessão, sabe? A questão de gerenciamento de feature toggle, sabe? Então, foi pequenos pontos que a gente conseguia encaixar dentro das sprints, sabe? E daí nós conseguimos chegar no ideal. Cara, tua segunda pergunta, não me lembro, tu pode repetir? A segunda foi como que foi organizado essa... Enfim, como que foi planejado, a palavra é planejado, como que foi planejado essa reconstrução em micro front-end? Assim, tipo, a gente sabe que a gente, por exemplo, um exemplo, a gente sabe que a gente vai mexer na parte tal do sistema daqui a 2 sprints. Então vamos começar reescrevendo isso, que já coloca uma nova feature. Enfim, como que vocês se organizaram para tocar essa parte? Perfeito. Inocente. A Zenvia, né, do ano passado para esse ano, estrategicamente, né, já estava na transição para se internacionalizar, né, e crescendo e tal. E novos produtos já estavam prontos para ser inicializados, né, já tinham feito a descoberta e tal. E no caso até, o produto que eu trabalho foi o Zenvia Message, né, que é a questão de notificação, né, uma ferramenta de disparos, né. E é um produto novo, entendeu? E no primeiro momento, assim, o primeiro time produto, né, que surgiu foi para atender essa demanda, assim, então, tipo, era uma dor, entendeu? Que a gente tinha ali para incluir novas funcionalidades, entendeu? E, cara, e a visão tipo,
não tinha para onde a gente correr, entendeu? Com essa questão de internacionalização e CPaaS, principalmente, né? Que, como tu mesmo sabe, assim, a gente era muito focado no chatbot, né? E quando a gente começou a virar a chave, então, para essa questão de CPaaS, a ideia é produtos, funcionalidades e, bom, como a gente, no primeiro momento, assim, a gente se organizou, assim, foi o primeiro time, foi essa questão por produto, né? Mas, acho que é isso, produtos, né? A gente quer complementar mais alguma coisa aí, Thiago? Também tem o time do Thiago, que Sim, o Thiago sim. trabalha para nós, não é? Até posso contribuir, pessoal? Claro, fica à vontade aí, Carlos. Uhum. Bom, galera, também faz parte do time, eu não estou participando da apresentação, mas muito boa a apresentação de vocês, viu? A ideia do micro front-end é uma coisa que a gente começou a usar o micro front-end porque ele faz todo sentido para o que nós estávamos querendo de produto como empresa, né? Como plataforma. Então, a ideia do micro front-end surgiu muito porque a gente teria uma plataforma única que teríamos diversos produtos nessa plataforma exposta para nossos clientes. Então, fazia total sentido que cada time tivesse seu próprio bloco de código, seu próprio micro front-end responsável dentro da mesma plataforma. Então, foi muito mais simples essa transformação, assim, de pegar aquele monolito e separar em micro front-ends, porque fazia total sentido para o nosso escopo de crescimento como empresa, né? Justamente. Só para responder aquela primeira pergunta. Irado, eu tô trabalhando no Apoia-se agora e a gente está nessa visão também de dividir um monolito que a gente tem em vários pedaços, assim, então bem bom vocês trazerem isso. Eu já tirei print já desse slide aí final, com certeza vou estudar isso aí. E valeu, brigadão aí, parabéns de novo aí, muito bom te ver aí, Wagner voando. Prazer, Thiago. E galera, também queria aproveitar então, já que a Lê deu espaço aí, amanhã. Quarta? Amanhã. Ah, é? Tá, é quarta ou é amanhã? Peraí, segura aí. Não, amanhã é quarta. Ah, tá, Luiz. Amanhã, peraí. horas... Fala aí, nossa, desculpa aí. Amanhã, às 7 horas, também a gente tem meetup de Node. Não vai ser tão front-end, mas é JavaScript também. E aí, né, quem sabe JavaScript, front-end sabe no back-end, né? O bom do JavaScript é que a gente quebra todas as camadas da aplicação, então não tem problema, né, gente? Vamos aprender. Amanhã a gente vai ter uma talk bem legal sobre arquitetura hexagonal, né? E Design System, né? Separado. Design System não, desculpa, Design Pattern. E também uma sobre otimização de imagem Docker. Então, quem quiser colar aí, é no site do Meetup, é só procurar ali no de Porto Alegre. Vejo vocês aí também. Isso aí. Obrigado pelo espaço, Lê. Parabéns de novo. Alô, arrebenta. Bom, tem mais alguma pergunta? Não, acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. A galera já... Show de bola, né? Tava bom o bate-papo mesmo. Bom, então, tem mais algum encerramento? Alguém quer falar mais alguma última palavra? Acho que aí a gente deixa nossas redes sociais, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode procurar eu e o Wagner. A gente deixou o Twitter, e-mail e LinkedIn ali, né? E a gente gostaria de fazer mais um convite também para a galera aí. Essa semana, se não me engano, começa amanhã o TDC. Eu acho que é quinta, sexta e sábado, né? O TDC online de Porto Alegre esse ano. Na sexta-feira, a gente vai estar falando na trilha de Web Front-End. A gente vai estar como no painel digital da trilha. A gente vai estar falando lá, trocando uma ideia com a galera a respeito do testes, né? O usuário que testa em produção. Vai ser das 11h25 a 12h20. Eu e o Wagner vamos estar lá também. Vamos estar compartilhando conhecimento com a galera, enfim. E se vocês puderem prestigiar, nós ficamos muito felizes, né? Show de bola. Vamos prestigiar sim, com certeza. Bom, então, eu acho que a gente já pode encerrar, então, né? Isso, gente. Beleza. Quero agradecer de novo ao Thiago Wagner aqui por trazer
esse conhecimento para nós, trazer esse case. Foi muito legal também a conversa, a apresentação, né? Resolveu algumas dúvidas minhas também. Então, vocês estão de parabéns. Muito bacana, né? Espero poder contar com você no futuro também, para trazer mais material para a gente, mais material para a comunidade, né? Trocar essas ideias. Isso aí é muito valioso para nós, né? A gente acaba descobrindo muita coisa. Hoje mesmo aí, por exemplo, esse negócio do Webpack, eu não sabia que existia. Então, cara, isso é a força da comunidade, né? Sem o SPA também, não estava muito ligado nele. Então, cara, isso ver acontecendo é show de bola. Bom, eu acho que é isso, então, Lê. É isso, gurizada. Então, Certinho. o último do ano, até 2021. Valeu, gente. Até mais. Falou, tchau. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.